Falamos sobre Bartimeu domingo passado e hoje vamos falar sobre uma mulher que eu estou chamando uma mulher determinada. Ela realmente, você vai perceber no texto bíblico, que é uma mulher determinada. E a gente vai aprender com essa mulher. Então nós vamos ler o texto de Marcos capítulo 5. Olha o que a palavra de Deus, o que Deus vai ministrar ao nosso coração através do Evangelho de Marcos, dessa história dessa mulher determinada. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, essa mulher determinada, irmãos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, então de novo, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Ou meu manto, né? Algumas traduções. Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta? E ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Ou algumas traduções diz: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre deste mal. Essa é o que a palavra de Deus nos diz hoje. Que Deus abençoe esse momento da reflexão. Então essa é a história da mulher determinada que nós vamos refletir nesta noite, aprender, ser inspirado por Deus através dessa história. Olha que interessante para você entender o Evangelho de Marcos. Então, antes de Jesus atravessar o mar, ele tinha libertado um homem de Gadara, ou de Gesara, ou depende, Geazara, tem vários nomes, mas a gente está acostumado com o nome Gadara, que é o lugar maior lá. Aquele homem foi liberto por Jesus. Depois a gente tem Jairo pedindo a cura para sua filha que está morrendo, e no meio disso tudo, uma mulher também que está com uma enfermidade, ela aparece. Mas por que eu estou destacando isso? Porque tem um padrão nessas três histórias, tem um padrão que pode também nos ajudar. Primeiro, que nessas três histórias, Marcos deixa claro que ninguém podia ajudar. O homem que as correntes não prendia, ninguém poderia libertar aquele homem. Ninguém conseguia ajudá-lo a ser liberto daquele demônio. Jairo, a filhinha de Jairo, como nós vamos ver no final, ninguém poderia ajudar, por isso que Jairo vai até Jesus, implorando para que Jesus vá até a sua casa. O texto também diz, nesse padrão, que a mulher já tinha gastado seus recursos com os médicos, porém ninguém poderia curá-la. Então o padrão dessas três histórias, e é claro que a gente vai se debruçar na mulher determinada, é que era impossível ser ajudado pelos homens. O mundo natural, os seus recursos, era impossível ajudar aquelas três pessoas. Porém, como Jesus certa vez disse para os seus discípulos, falou: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aqui é uma pergunta, não é ainda o centro da mensagem, mas o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nós que cremos em Deus, ou depositamos nossa confiança, temos que lembrar que sim, existem coisas impossíveis aos homens, aos humanos, nada é impossível para Deus. Mas aí tem um outro padrão ainda nessas três histórias,
que é a insistência com Jesus. A palavra tradução insistência, a palavra se repete mesmo quando você lê do homem que estava preso, estava com os seus demônios e Jesus libertou, a filhinha, a Jairo no caso, pedindo, e também o homem que foi liberto. A insistência com Jesus, olha que curiosidade, Jesus fez um bem para um homem, libertou aquele homem que estava preso, inclusive ele andava se machucando, nu, e diz que as correntes não poderiam prendê-lo, ninguém poderia ajudá-lo. Só que quando Jesus cura aquele homem, a cidade pede para Jesus com insistência, vai embora daqui. Porque quando Jesus liberta o homem, os demônios, de uma forma misteriosa e curiosa, talvez na glória a gente pergunta direito sobre esse texto, os demônios vão para os porcos vão para o lago ou para a água e eles morrem. Os donos dos porcos estão preocupados com o seu negócio e falam assim, mas quem que fez isso? Jesus libertou o homem, aquele homem, impossível, alguém fez um bem para ele está curado agora. Mas eles não gostaram do bem feito ao homem e falaram assim, não, mas os nossos porcos morreram, um prejuízo financeiro aqui. E olha, interessante, a palavra é paracaléu, insistiu para Jesus ir embora. E realmente, tem pessoas que mesmo quando Jesus faz o bem, às vezes nós pedimos, Jesus vai embora. Porém, o homem que foi liberto, a palavra usa a mesma palavra, paracaléu, que ele insiste com Jesus. Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala assim, não é necessário agora, vai para sua família e conta a bênção que Deus faz. E o Jairo é outro padrão que ele chega a Jesus e fala assim, Jesus, vem comigo, por favor. Então, a gente vê só nesse texto, só nessa pequena introdução, que a possibilidade, às vezes, do ser humano falar, Jesus vai embora. Às vezes tem atitudes nossas que falam, Jesus vai embora. Mesmo Jesus fazendo bem. Porém, a gente tem que fazer como aquele homem liberto, ou como Jairo. Ou tem momentos que a gente fala assim, Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo nesse caminho. Ou às vezes a gente fala assim, Jesus, vem comigo, que eu estou precisando que o Senhor vá lá na minha casa. Mas o terceiro padrão, curioso, é a palavra também que fala, se aproximaram de Jesus. As três histórias diz que Jesus chegou naquela terra, por exemplo, de Gadara, mas diz o texto, Jesus chegou e o homem endemoniado, ele se aproxima de Jesus e se prostra. É um padrão. Jesus atravessa o mar, a Bíblia fala que Jesus chegou na terra, próximo de Jairo. Jairo se aproxima de Jesus e se prostra. E a mulher também se aproxima de Jesus e se prostra. Aqui a gente tem também este padrão no texto, nessas três histórias, antes da gente focar na mulher determinada. Então, e aí eu faço, só aqui já daria para a gente fechar e ir embora. Primeiro, o que é impossível? O que está na sua vida, na minha vida, que a gente fala assim, não, isso aqui é impossível, não tem como mudar. Ou uma enfermidade, ou um estado, ou uma crise existencial, uma questão financeira, uma questão amorosa, algo que você já não acredita, mas fala assim, a minha idade já passou, alguma coisa já foi, e fala assim, olha, eu tenho minhas limitações, é impossível. Então o texto provoca o que é impossível para Deus, é impossível para nós. Realmente, humanamente é impossível para nós. Mas o que é impossível para Deus? Para nos ajudar qual tem sido a minha fala, mesmo diante de algumas situações que são difíceis. Eu tenho falado, Jesus, vai embora. Jesus, deixa comigo que eu vou cuidar, vou viver isso sozinho. Deixa comigo, Jesus. É quase pedir para Jesus ir embora. Ou a gente tem que falar assim, Jesus, vem comigo. Jesus, deixa eu caminhar contigo. E por fim, você tem se aproximado de Jesus? Porque você viu o padrão? Jesus chega até nós e Ele vem até nós. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas esse amor incondicional, incomparável de Deus, é o amor que se aproxima de nós, esperando uma reação. Não é um amor que não espera nada, é um amor que espera uma reação, como foi a reação desses três que se aproximaram. Mas a gente vou pedir mais um pouquinho da sua paciência, a gente precisa investigar um pouco mais sobre essa mulher. Essa mulher determinada tem algo a nos ensinar, a palavra de Deus tem algo para nos ensinar. Veja só qual era a realidade dessa mulher, qual era o problema dela. Talvez quando você olha, você já reparou quando é o nosso problema maior. Quando a gente olha o problema, a gente fala, probleminha, você está reclamando de barriga cheia.
Então, para que eu e você possamos ter um pouco mais de empatia com essa mulher, nós temos que tirar o chapéu para ela. Mas vamos ter um pouco mais de empatia, conhecendo um pouco mais qual é o seu problema de forma profunda. Olha só. Ela tem um problema físico. Então, as mulheres têm o seu ciclo menstrual. Essa mulher, ela não tem isto. Essa mulher tem um fluxo de sangue todos os dias por 12 anos. Então ela tem perda de sangue, ela tem dores por 12 anos. Então é um problema físico. O seu corpo biológico, o seu corpo físico aqui tem um problema. Essa é a enfermidade. Essa é o que está mais visível. Quando você lê o texto, fala assim, gente, que situação complicada. Que situação para essa mulher. Mas não é só isso. A gente tem que entender que ela tinha um problema religioso. Porque no contexto daquela época, uma mulher normal, ou uma mulher natural, com o seu ciclo menstrual normal, a partir do momento que ela tem a menstruação, ela tem 7 dias que ela é considerada impura, porque ela precisa um período de purificação que ela fica mais isolada. Só para você ter uma noção, durante 7 dias ela não pode ir na sinagoga e não pode ir no templo. Porém, essa mulher não são 7 dias. Essa mulher faz 12 anos que não tem acesso ao templo. Faz 12 anos que ela não sabe o que é entrar numa sinagoga. Para piorar a situação, ela é considerada impura, é como se estivesse sendo punida por um castigo. Mas nós não sabemos até se ela já não nasceu com isso, ou se essa enfermidade veio depois. Ela tem um problema religioso, irmãos. Então você imagina que ela mesma se sente impura. Será que Deus não me ama? Claro que hoje a medicina está avançada, a gente fala assim, olha, poderia fazer algum tipo de cirurgia, mas para a época, a gente vai perceber, a medicina tem as suas limitações, como também tem hoje. Além do problema religioso, ela tem um problema social. Por quê? Não é só a religião. Para a época, a questão das tipos de enfermidades ainda não está claro como é para hoje a medicina para a gente descobriu, olha, isso é causa disso, faz um exame. Não. As pessoas, elas têm uma aversão a pessoas com enfermidade. A gente já falou do cego. Lembra você vai lembrar da questão do texto bíblico de leprosos. Então, para a época, ela também tem limitações para ter amigos e lidar com familiares. Não é como uma pessoa normal que se reúne com seus familiares ou com seus amigos. Ela tem esse problema social, ela se sente solitária, sozinha, essa mulher. E aqui eu coloquei um problema amoroso que a gente não sabe. Porque olha só, se ela nasceu com essa enfermidade, possivelmente ela não conseguiu casar, ter filhos e constituir uma família. Por causa somente da enfermidade? Não. Por causa do contexto. Contexto religioso, social, fala, não, ninguém vai casar com você. Ela tem esse problema. Agora, se por outro lado, não, ela nasceu e tinha o ciclo menstrual normal, o fluxo de sangue normal, como de uma mulher. Porém, em algum momento da sua vida, essa enfermidade apareceu. Na época, era permitido que o homem ao abandonasse e desse o divórcio. E nós não sabemos qual é o caso dela. Mas ela tem esse problema, de não poder desenvolver uma vida familiar e amorosa. E por fim o texto diz o quê? O texto diz assim, que ela tinha um recurso. Não é que ela era rica, mas ela tinha recursos. Só que o problema dela agora é que o recurso foi embora. O texto diz que ela tentou vários médicos e os seus recursos acabaram. Ela tem um problema financeiro agora. Porque antes ela tinha recursos. Agora o recurso foi embora. O recurso foi embora. Não tem mais, acabou. E quando o texto de Marcos fala assim, vários médicos, a gente tem que entender que tipo de médico que ele está falando da época. Há vários médicos na época. Então o médico, por exemplo, de Israel, ele trabalha muito a higiene pessoal. Por isso quando você vai ler Levíticos, mesmo os médicos de Roma, mesmo influenciados pelos gregos, a medicina na época era muito a questão de banhos medicinais, dietas de plantas medicinais. Cirurgias eram raríssimas, tentativas de cirurgia não era possível.
Porque não tinha o contexto de anatomia que nós temos hoje, de você saber os órgãos todos, como que eles funcionam. Na época a medicina está bem no início, mas tinha medicina de pessoas sérias tentando ajudar umas às outras. Então tinha a ver com isso. Porém, no meio disso tudo, havia charlatões. Não só charlatões, havia muita superstição. Alguns rituais para tentar, de alguma forma. E não só Israel acreditava, olha, somente se uma ação divina vir e curar você. Havia também essa expectativa. Mas havia charlatões. Possivelmente, essa mulher passou por essas duas situações. A consulta médica na época era caro. Falei assim, pastor, então não é na época, não, é caro ainda hoje. Ter acesso à boa saúde ainda é caro, é verdade. Na época também. Mesmo o médico sério que ela procurou, aquele médico tentou ajudá-la, aquela consulta foi caro para ela. Mas ela provavelmente se deparou com médicos sérios, mas que eles não poderiam ajudá-la. Mas possivelmente também ela viu charlatões de pessoas que ficaram trazendo expectativa. Olha, não, falta mais esse tipo. Olha, não deu certo por causa disso. Só que o ponto é que o dinheiro dela acabou. Mas por que eu falei? Por que eu coloco esse? Por que eu falo assim? A mulher determinada, amados, ela tem um problema há 12 anos. A gente já viu que ele é físico, ele é religioso, ele é social, ele é amoroso, ele é financeiro. Tem a ver com a sua identidade, quem ela é. Ela sofre, ela sente dor. Apesar disso, ela tem um plano quando ela ouve Jesus. É igual aqueles memes que a gente vê na internet, fala assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Rapaz, essa mulher é para cima, mas não é só meme. Ela é verdade dela. É verdade, porque a história dela diz isso. Eu não desisto de viver, de ter uma vida melhor e de encontrar alguma forma que melhore a minha vida. Por isso que eu estou chamando essa mulher, ela é determinada e só aqui já é um grande exemplo para mim e para você. Às vezes eu e você não temos problema nenhum de saúde, é difícil, né? Sempre temos algumas coisinhas, mas nem comparado a essa mulher. E a gente é determinado como ela, nem sempre somos determinados. Às vezes estamos rodeados de amigos, mesmo assim, não damos valor à amizade ou à família que temos. Financeiramente, às vezes a gente não está com tanto problema com ela, mas essa mulher acabou e foi enganada, em alguns momentos também. Mas olha só, o plano da mulher determinada, primeira coisa que o texto diz, ela ouviu a fama de Jesus. Que fama é essa? A gente já viu na mensagem anterior. Que Jesus estava curando, que tinha um homem diferente naquela região, que ele já tinha curado o cego, já tinha curado o paralítico, ele já tinha feito de diversas formas, ele já tinha libertado, ele tinha uma palavra boa. E quando ela ouviu, ela já tinha a determinação que queria uma vida melhor. Ela creu e teve um plano, ela traçou um plano. E olha que interessante, que a Bíblia fala mesmo, que é pelo ouvir que a fé se desenvolve. Claro, tem coisa que a gente ouve que a gente deveria, como diz assim, entrar por aqui e sair por aqui, não é verdade? Que só atrapalha a gente. Sim ou não? Às vezes você e eu ouvimos coisas e falamos assim, misericórdia, era melhor não ter ouvido. Ou da gente mesmo, não é às vezes daqui, às vezes é internamente, a gente fala alguma coisa, pensa uma coisa que não deveria. Mas essa mulher, o texto, como diz o texto, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. E aquela mulher não tem como nós o Novo Testamento, como a gente tem, mas ela ouviu falar que ele tinha poder para curar e provavelmente ela acreditou. E ela tem um plano, e ela começa a colocar em prática o seu plano. Aproximou. Ela se aproximou, esse é o termo que eu coloco. Porque veja só que interessante. Você lembra qual é o plano dela? Eu estou com um problema, meu dinheiro foi embora, mas eu ouvi que tem um homem aí, enviado por Deus. Eu creio que a minha vida vai mudar. Agora a minha vida vai mudar, porque tem que mudar. Estou desesperado, vai mudar, minha vida vai mudar. E ela diz, só que é o seguinte, bem, se eu chegar e tentar interromper ele na multidão, se alguém me descobrir, ele não vai me permitir nem tocar nele, eu não vou chegar, Jesus, não posso. Porque minha condição e o contexto é de impura. O impuro não pode tocar numa pessoa, e jamais, inclusive, num tal mestre ou tal enviado por Deus, seria um sacrilégio. Talvez eu seria presa, talvez eu seria apedrejada, a multidão talvez ia me bater, ia me repreender. Mas dá um plano, eu falei assim, olha, eu quero a cura, eu creio que se eu tocar no manto dele, eu serei curado. E ela diz assim, e aí então ela se aproxima, vê a multidão. Dessa vez, irmãos,
A multidão não ajuda muito, mas no contexto ela fala, vou aproveitar esse período aqui. A multidão está ali, eu vou entrar na multidão, ninguém vai ver que eu toquei nele. E ela então executa o plano. Mas eu lembro uma outra coisa, um outro texto que diz assim, olha só que benção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha, aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa, é o que a mulher fez. Ela diz assim, ó, eu não tenho mais esperança em mais nada, vou me aproximar dEle, vou tocar nele. Ela tem fé, e a gente sabe, pastor, de onde você tirou que ela tem fé? Você vai ver porque Jesus falou no texto. Jesus reconhece a fé dela, Jesus elogia a fé dela, e por fim ela tocou, o plano deu certo, irmão. Só que eu quero que você imagine o seguinte, uma pessoa sofrendo por 12 anos, todos esses males que a gente apresentou. Eu não sei se você já vivenciou uma experiência tão maravilhosa desse tipo, mas o texto diz que quando ela tocou, ela sentiu que o seu problema cessou imediatamente. Você imagina a alegria, como que ela conseguiu se conter, mas dentro dela ela sentiu que saiu um poder e que o problema dela resolveu agora, o sofrimento dela acabou. Você pode imaginar a alegria daquela mulher? O texto diz, Deus recompensa, como diz o texto que nós lemos, né? A fé daquele que se aproxima. Aquele que se aproxima. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Só que, amados, é mais rico ainda o texto. É mais maravilhoso ainda. Porque o plano dela é ser curada. E fala assim, agora eu vou para a minha casa. A minha vida mudou. Eu vou poder ir na sinagoga, eu vou poder ir no templo, eu vou poder falar para todo mundo, vai ser uma bênção. Só que quando ela está indo assim, ó, de fininha, existe um plano maior que ela não imaginava, porque o plano de Jesus é maior para todos nós. O seu pedido pode ser de um milagre, o meu pedido é de algo extraordinário para Deus. Ainda assim, o plano de Deus é maior do que qualquer pedido que você e eu possamos fazer. Olha o plano de Jesus. Mas olha, o plano de Jesus é maior. Por quê? Quando ela é curada, irmãos, Jesus fala assim, opa, senti que saiu poder daqui. Senti que alguém foi curado, saiu um poder aqui. E alguém foi curado. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Porque eu senti que saiu poder. Os discípulos, eles estavam num dia maus, irmãos. Naquele dia não é fácil caminhar com Jesus e tratar a multidão e curar. Não é fácil caminhar com Jesus. Eles estavam um pouco grosseiros, irmãos. Confesso para vocês. Você pode ver o texto. Porque assim, quando Jesus fala assim, Jesus começa a olhar. O texto diz olhar para encontrar a pessoa e fala assim: olha, me ajuda aí. Alguém me tocou e saiu o poder. Eu quero conhecer essa pessoa. Ô Jesus, você está de brincadeira, Jesus? A gente está nesse caminho, essa multidão, passa nem desodorante direito, dá um cheiro aqui, e aperta para lá e cotovela, alguém quer chegar mais perto, um empurra para lá, empurra. Jesus, o Senhor me pergunta, quem tocou Jesus? Amados, Jesus, ele está num objetivo de olhar para aquela mulher, e de ter uma relação com a mulher, conhecer aquela mulher, de tratar aquela mulher com o seu plano maior, que você vê que ele nem repreende os discípulos, ele ignora. Às vezes você tem que ignorar, entendeu? Mesmo pessoas que nos amam, que estão ali junto conosco, ignora, irmãos, ignora, porque tem momentos que não está bem aquele dia, você tem que ignorar. Os discípulos estavam de alguma forma desalinhados, os discípulos estavam em descompasso, diferente da mulher que estava em compasso com Jesus. Quem foi? A mulher então não consegue segurar. O texto diz que ela tremeu, temeu, medo, tremeu, e agora? Agora complicou. Porque assim, eu recebi uma bênção, eu senti, eu creio, eu já vi que meu corpo mudou, eu vi que meu problema foi embora, só que agora,
Ele está procurando, está me procurando. Ele está me procurando. Ele quer saber quem foi. E agora, o que vai acontecer se eu contar a minha história? Se eu contar que eu vivo um problema há 12 anos e que sou considerado impuro e ainda toquei nele, que é o enviado por Deus. Então, por isso que, irmãos, ela treme, teme, mas ela não adianta. Ela faz como os demais, ela cai, o texto diz, cai diante de Jesus. Cai aos pés, a palavra tem os pés, aos pés de Jesus mesmo. Ela tá preocupada. O que vai acontecer comigo agora? Mas Jesus é poderoso. Ela esperava talvez uma repreensão, mas o que ela teve foi algo extraordinário, porque Jesus fala o que para ela? Filha, tua fé te curou. Sabe que a única vez que Jesus chama uma mulher, nesse contexto aqui de Marcos e dos evangelhos, especificamente de filha, é só para essa mulher aqui. Só para ela. É um cuidado especial com essa mulher. Claro que quando Jesus estava sendo morto, tinha umas mulheres, quando Jesus ia ser para ser morto, crucificado, tinha umas mulheres no caminho chorando já, e Jesus falou: filhas de Jerusalém, não chorem por causa de mim, chorem porque a situação de vocês vai ser grave, mas olho no olho para uma mulher específica, é só para essa mulher. Ele fala: filha, tua fé te salvou, ou te curou. A palavra é igual de Bartimeu, curou pode significar curou e salvou. Filha, você está curada, e foi a sua fé. Alguns dizem que talvez Jesus estava também tentando ajudar, porque a fé dela não era uma fé totalmente Jesus como sendo Deus, agora que vai se revelando. Porque na época também tinha esse contexto, que tocasse talvez numa autoridade, podia ser curado, mas Jesus agora está alertando que foi a fé, o que ela fez, essa fé, e foi ele que curou mesmo, mas foi a fé, teve a fé dela. Filha, tua fé te curou. Jesus está reconhecendo a fé dela, mas aí ele continua. Para a gente, não dá para entender essa parte que fala, que o texto, a tradução fala assim: vai em paz. Fala assim: foi curado, vai em paz. Não é bem isso. Na tradução, como a gente não tem o idioma exatamente como traduzir algumas palavras, não tem problema traduzir vai em paz ou esteja em paz. Mas a palavra esteja em paz ou vá em paz, é porque, primeiro que ela tremeu, temeu, viveu toda aquela situação, mas ela está curada. E Jesus não vai repreendê-la, né? Filha, tua fé te curou, esteja em paz ou vá em paz, é uma vida, agora você vai ter vida. Filha, você vai ter vida, começa a viver uma vida, a verdadeira agora, porque ela foi curada pelo Filho de Deus. É uma proclamação da bênção de Deus. Por quê? Imagina, quando uma pessoa era curada, em Israel, alguém tinha que decretar que ela está curada e tinha uma nova fase na vida dela, para ela voltar às atividades. É o que Jesus está fazendo. Filha, esteja em paz. Esteja em paz. E aí ela fala, o texto também fala, esteja saudável, ou diz assim, algumas traduções, seja livre do seu castigo, do seu mal, dessa doença, dessa enfermidade. Esteja livre, a tradução livre ali agora você está são, saudável dessa enfermidade. Filha, a tua enfermidade foi embora mesmo, agora você vai ter uma vida. Porque claro que ela vai ter uma vida abençoada, porque ela encontrou com Jesus, o Filho de Deus, ela está sendo curada e salva. Então, o que Jesus está fazendo nesse finalzinho, está declarando agora para aquelas pessoas que estão ali e para aquela mulher: olha, lembra que a sua identidade, você não se sentia como parte agora, a sua identidade, por quê? Por causa de uma enfermidade, por causa de todos esses problemas que você vivenciou, social, amoroso, financeiro. Então, filha, agora é uma nova identidade, agora é um novo tempo na sua vida, é um tempo de paz, é um tempo de saúde para você. Filha, vá em paz. Filha, tua fé, segue essa fé. É o que Jesus fala para aquela mulher, e é o que Jesus faz. Por isso, o plano da mulher era só citado. O plano de Jesus é maior. Jesus quer ter comunhão com aquela mulher, quer estar com aquela mulher, quer conhecer aquela mulher, para que ela conheça o Filho de Deus e seja salva, e a vida dela mude, porque Jesus está não só resolvendo um problema, está dando uma nova identidade. É o que Jesus faz na nossa vida.
Jesus não só resolve um problema que a gente tem, que ainda que seja impossível. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para resolver qualquer tipo de problema, ainda restaura a nossa identidade. Você tem identidade. Da impura para a filha. Não é que Jesus jamais tratou ela como a impura. Jesus não tratou em nenhum momento. Mas ela se sentia assim, a sociedade o tratava assim, a enfermidade fazia com que ela vivia aquele momento, e agora Jesus restaura a sua vida por completo. A vida daquela mulher mudou por completo. Mas fica uma pergunta para a gente encerrar. Mas pastor, Jairo é que pediu para sua filha ser curada, e a sua filha estava morrendo. A mulher entra no meio e está atrapalhando a história. O que aconteceu com a filha de Jairo? Mas e a filhinha de Jairo? Amados irmãos, tem uma má notícia. A filha de Jairo morreu. A multidão e um povo vem trazer notícias. E fala assim para Jairo: Jairo, sua filha morreu. Pode deixar o mestre embora. Não tem o que fazer. Não incomode Jesus, não incomode o mestre. Não tem o que fazer. Espera aí, povo. Cadê você? Acabamos de contar que nada é impossível para Deus. Jesus nem dá atenção à má notícia. Jesus está bem focado, né? Não dá atenção, não repreende. Ninguém pode fazer nada por ela. E é verdade, ninguém pode fazer nada por ela. Ela morreu. Só que, olha que interessante. Jairo, ele é alguém de renome. Ele é um líder de uma sinagoga. Ele não é sacerdote, porque os sacerdotes, não necessariamente uma sinagoga precisava de sacerdote. Sinagoga é um lugar de orações, salmos e ensino, mas qualquer pessoa de Israel poderia, com o tempo, ser selecionado pelos anciãos e pregar lá. Por isso que Jesus tinha fácil acesso para pregar nas sinagogas, e Paulo. Eles não eram sacerdotes. Então, sinagogas não eram lideradas por sacerdotes. O templo, sim. As sinagogas, não. Ele era alguém que cuidava da sinagoga. Só que Jairo acabou de testemunhar uma mulher determinada, a fé da mulher determinada. E Jesus então tem que falar com Jairo. E Jesus fala assim: não tenha medo. Jesus olha para o Jairo e fala: Jairo, estou sentindo. Acho que Jesus viu que o povo veio com a má notícia. Jairo já começou: e agora? Eu creio ou não creio? E Jesus falou assim: opa, peraí, Jairo, não tenha medo, somente creia, apenas creia. É como Jesus está dizendo assim: Jairo, esquece esse povo falando. Jairo, você acabou de ver, aprende com a mulher determinada, aprende que essa mulher você acabou de testemunhar, o milagre que eu acabei de fazer na vida dessa mulher, vai fazer na sua vida, vai fazer na vida da sua filha. Jairo, não tenha medo, apenas creia. E Jairo, eu acho que foi fortalecido. O Jairo ficou focado. Amados, e Jesus faz uma seleção. Ok, de certa forma, a fé da mulher determinada ajudou Jairo a crer que Jesus realmente poderia fazer o impossível. E Jesus deixa claro o texto: dentre a multidão e entre os seus discípulos, olha que interessante aqui, Jesus seleciona alguém que vai ter fé, porque senão não rola. Sem fé é impossível agradar a Deus. No caminho para chegar na casa de Jairo, Jesus falou assim: Pedro, Tiago, João, Jairo, sua esposa, só esses vão entrar aqui. Só esses vão ver o milagre acontecer. E somente esses entraram e testemunharam Jesus fazendo um milagre maior do que da mulher. Porque agora não é uma enfermidade, amados. A enfermidade é um grande milagre que Deus fez, curou aquela mulher. Agora aquela menina morreu. Ela morreu. Ela, se chamasse os médicos da época, já pode fazer o atestado de óbito. Ela morreu. E quando Jesus fala: não, mas ela pode ficar, não, ela vai voltar. O povo ri, o texto diz. O povo riu de Jesus. Mas o povo que riu de Jesus não viu o milagre acontecer imediatamente. Viu depois que a menina, e olha que interessante, a mulher sofria por 12 anos, não era assim? A menina tem 12 anos. Jesus cura 2 filhas. Uma filha de 12 anos, com 12 anos com sofrimento,
E a filhinha de Jairo, com uma enfermidade mortal, que ela morreu, e Jesus então entra naquela casa, toca naquela menina e fala, Talita cumê, que é levanta menina, ou menininha, levanta, volte à vida. E ela, não é que Jesus, não é o ressuscitar que a gente tem ali de igual quando chama uma ambulância e traz eu nem lembro dos equipamentos agora, esqueci. É isso daí, esse nome difícil aí, né? Não, amados, nem esse equipamento daria conta. Jesus tem que ressuscitar. Ela ressurgiu dentre os mortos e voltou. E ainda Jesus fala para os pais, e voltou com fome, hein? Dá o que comer para essa mulher, para essa menina. Dá o que comer, libera, hoje está liberado. Não é todo dia que dá para liberar essa bolacha, mas hoje está liberado. Está liberado, e alegria na vida de Jairo. Aquele homem precisou daquela mulher determinada para crer que Deus é maior. Você percebe a diferença de uma mulher determinada que tem fé? E nós aprendemos com esta mulher. Qual é o impossível que os homens não conseguem mesmo fazer, mas Deus pode fazer? Eu e você temos que ouvir sobre a palavra e sobre Jesus, e temos que se aproximar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente coloca fé naquele que tem poder, os nossos planos se tornam até pequenos, porque o nosso plano, Senhor, me ajuda aqui, eu estou com um problema aqui na vida amorosa, me resolve o meu casamento, ou eu quero casar, ou eu estou com um problema, quero ter filhos, ou Jesus, resolve eu estou com um problema na minha profissão, Jesus, existencial, minha identidade, e Jesus sabe do seu sofrimento, do meu sofrimento, mas o plano de Deus é maior. Ele não quer só tratar desses problemas que são sérios, e que Ele tem poder para mudar. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer chamar você pelo nome, como diz Isaías, eu te chamo pelo nome. Aquela mulher não imaginava que seria tratado tão com carinho por Jesus. Então Jesus nos chama pelo nome. Vamos orar a Deus?